Essa é a lousa que nós vamos usar, irmãos. Eu vou apresentá-la aqui para vocês entenderem melhor no estudo. Nós escrevemos aqui verão, nós vamos falar sobre os frutos do verão. O tema principal do estudo é o inverno e verão e falar das festas. Nós vamos começar por aqui, ó. Nós vamos fazer uma leitura em Mateus 24, do verso 32 ao verso 35, e daqui nós vamos nos lembrar da parábola de Jesus e ele vai estar nos levando para cá. Cantares, capítulo 2, do verso 10 ao 17. Aqui vai ter uma parábola, da onde Jesus tirou aqui, em Mateus 24, a parábola da figueira. Nessa parábola aqui de Cantares, capítulo 2, do verso 10 ao 17, no verso 13 vai ter essa palavra cum, e no verso 14 vai ter a palavra pomba. Essa palavra cum, nós vamos explicar para vocês qual é a relação da palavra cum com a palavra levantar e ressuscitar. Nós separamos aqui o texto Eliakim, Eliakim, Deus levanta, raiz dessa palavra aqui. E vai ter conexão com levantar e com ressuscitar, da onde Jesus vai falar aqui da ressurreição, ou seja, do arrebatamento. Vai dar para entender melhor no estudo. Aqui, no verso 14, vai falar da pomba e vai aparecer a palavra escondidos na rocha. Vai nos lembrar de Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao 4. A expressão escondidos na rocha vai nos lembrar também do termo grande tribulação. Aí, como Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao 4, está relacionado com o Salmo 91, a gente fez aqui uma escatologia resumida do Salmo 91. Do verso 1 ao 4, nós vamos começar lendo. Vocês vão ver que aqui vai mostrar aonde é o esconderijo do Altíssimo, que é Cristo. Paulo tirou daqui. No verso 7 e 8, você vai ver falando da grande tribulação. Aí no verso 9 e 10, você vai ter a ira de Deus, que é o tempo das pragas. No verso 15, você vai ver o Salmo 91 falando de ressurreição. E no verso 16, de arrebatamento. Então olha a sequência. Versos 7, 8, 9, 10, 15 e 16. Grande tribulação, ira de Deus, tempo das pragas, e aqui arrebatamento. Nós vamos explicar melhor na hora do estudo, ok? Aqui a gente separou também uma linha do tempo de Isaías capítulo 60, do 1 ao 3, do 8 ao 12 e do 18 ao 19. Isaías capítulo 60, do 1 ao 3 vai falar do período de trevas, do 8 ao 12 vai falar da glorificação, 18 e 19, você vai ver que a gente já entra no milênio e depois do milênio vai fazer referência também à eternidade. Nesse quadro aqui nós separamos inverno e verão, vocês vão entender melhor isso no estudo. Separamos 4 textos na palavra de Deus, onde Deus só fala de inverno e verão e não fala de outono e primavera. A relação disso vocês vão aprender no estudo, ok? O estudo vai estar relacionado com os frutos do verão, onde acontecem as 3 últimas festas, e aí recolhe os frutos para a festa dos tabernáculos, que é a ressurreição dos santos. Em inverno acontece as 4 primeiras festas e verão as 3 últimas, ok? Nós vamos fazer a conexão desse quadro aqui para vocês a partir de agora. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu estou aqui de novo na casa do irmão Pedro, Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar sobre as festas de Deus. Bom, o estudo, como a gente já apresentou a lousa para vocês, nós vamos começar direto na leitura. Nós vamos ler Mateus 24, do verso 32 ao 35, e depois nós vamos mostrar para vocês de onde saiu a parábola da figueira, que se encontra em Cantares, do 2, do 10 ao 17. O irmão Pedro vai ler para a gente aí Mateus 24, do verso 32 ao verso 35. Vamos lá. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Se a gente tem que, para entender essa parábola e não pegar esse texto isolado, a gente tem que saber o que Jesus veio falando antes. Ele veio falando sobre a vinda dele, a grande tribulação, a vinda dele após a grande tribulação, e tudo isso ele aglutinou, ele juntou e fez um paralelo também
com a informação da figueira, que é a parábola. E ele falou que quando você via a figueira florescer, e quando vocês virem tudo aquilo que eu falei antes, porque a indagação dos apóstolos e dos discípulos deles é quando que isso aconteceria. Ele falou, quando você somar essas duas informações, a figueira e todas as coisas que eu falei da minha vinda, e as coisas que antecedem a minha vida, verás que está próximo o verão. Aí a gente... Por que ele associou, né? Por que ele falou de verão? Por que ele associou uma estação? E aí, quando Jesus ele falou essas coisas, ele pensava, a palavra de Deus, ele estava na boca dos profetas, e ele foi lá e em Cantares a gente achou coisa semelhante, falando das mesmas coisas. E aí foi quando a gente associou, pô, Jesus ele tirou essa parábola, só pode ter sido daí. E aí a gente vai ler Cantares 2, o verso 10 a 17. Eu tô com ele aqui. Então vai lá. Aí, antes de ler, deixa eu só comentar algo. Eu acho incrível as coisas que Jesus faz. Porque no sermão de Mateus 24, ele é muito grande, tem que ler também com Lucas 21. E a gente fica admirado, porque Jesus ele falou o sermão de uma maneira escatológica, onde todos os que estudassem poderiam compreender o fim de todas as coisas. É uma camada de revelação. E quando ele fala, atentai, pois, para a parábola da figueira, poxa, é incrível, porque ele já tinha falado do arrebatamento, após a grande tribulação daqueles dias, aí vai acontecer o arrebatamento, após a grande tribulação. Deixou tudo limpo, aí depois ele volta na história e fala, atentai, pois, para a parábola da figueira. Essa parábola, ela se encontra em vários profetas. Israel está representado na figueira, a gente sabe disso. Deus compara Israel a 3 árvores, a figueira, a oliveira e a videira, né? Isso. Mas aqui ele puxou a figueira. E aí quando ele fala atentai, pois, para a parábola da figueira, já é uma camada com um nível a mais de revelação. Ele está falando das festas através dessa parábola, esse é o tema do estudo, mas isso ficaria encoberto para quem não buscasse com profundidade. Então ele queria que todos entendessem os sinais da vinda dele, mas quem estudasse com mais precisão, quem se dedicasse mais, iria aprender com mais profundidade a palavra dele. De maneira que quem não conhecesse a parábola, no caso Cantares 2, ainda assim iria poder ensinar as coisas do tempo do fim. Tem gente que... Eu falo assim com propriedade, porque eu também pensava dessa forma. Eu olhava o livro de Cantares e achava uma coisa completamente sem sentido e sem noção. E ele é incrível. E é incrível esse livro. Como é profético, como é escatológico, como tem coisas da personalidade de Jesus aqui nos evangelhos, coisas que ele falou, coisas do final, metáforas espirituais que estão em Apocalipse estão aqui. E vocês vão ver e vão aproveitar isso com a gente aqui nesse estudo. A partir do verso 10, o meu amado fala e me diz, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se na nossa terra. Aí, ao verso 13, a figueira começou a dar os seus figos, ou seja, floresceu já, e começou a dar os figos. As vides, ou seja, as videiras, e em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, chamando a esposa para o encontro. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, e o teu rosto amável. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo, ao filho das gazelas, sobre os montes escabrosos. Isso é uma parábola. E cada palavra ou expressão que está aqui nos remete a revelações, como a gente apresentou o quadro para vocês no início do vídeo. E vocês vão ver que algumas palavras vão nos dar muita revelação. Agora, voltando aqui, você vê que no verso 10... foi falado, levanta-te, querida minha, formosa minha... No 10 não, é o 14. No 13, o 13. No 13, né? Mas no 10 já aparece aqui, ó. Já? Levanta-te. Essa palavra levanta-te, né? Essa palavra levanta-te, irmãos, aqui, ó,
Eu coloquei no verso 13, porque ela aparece de novo, né? Vamos ver. Vamos pegar no verso 10, né? O meu amado me fala e me diz. Eu vou explicando aqui, se você tiver alguma coisa para acrescentar no meio, você vai lá. Me corta. Levanta-te, Querida minha. querida minha. Essa palavra levanta-te, ela é a palavra que tem aqui, a gente colocou para vocês. Cum. Né? Que, lembra do estudo passado que a gente falou de Eliakim? Eliakim significa Deus levanta. Eliakim, Deus levanta. A palavra levantar, ela tem o sentido, principalmente em textos como esses, de ressuscitar. Porque a palavra ressuscitar não tem no hebraico, né? Ela não tem no hebraico. Ela é uma palavra, no Novo Testamento existe a palavra ressurreição, foi inserida. Mas no hebraico é a palavra levantar. Então, dependendo do contexto, pode ser alguém que está sentado e levanta, alguém que está caído e levanta. Mas em contextos escatológicos, que a gente entende sobre a morte e ressurreição, aqui a gente vê que o esposo está chamando a esposa para se levantar. Ou seja, ressuscita, querida minha. Chegou o tempo. Aí ele fala aqui, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Se passou o inverno, qual é a próxima estação? Cuidado com o que você vai responder aí, hein? Porque a gente aprendeu isso errado. Para Deus não tem primavera e não tem outono. Você não acha essas duas palavras nas escrituras. Nós vamos mostrar aqui para vocês nessa parte aqui, do inverno e verão. Separamos 4 textos para explicar para vocês. Aí ele fala aqui, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Ou seja, chegou o verão. E Jesus, lá na parábola da figueira, contou eventos, principalmente do arrebatamento, que aconteceria no verão, não no inverno. Aí diz, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantar as aves, e a voz da rola ouve-se na terra. Aí no verso 13, quer explicar a partir daí? Então, a figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. E levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Você já viu a associação que tem de levantar com ressurreição? Lá em Isaías 22, no estudo passado, Eliakim, era Deus levanta, e tem todo aquele contexto, fala de ressurreição, da chave de Davi. Lembra disso? Então, aqui novamente, levanta fazendo associação à ressurreição. Aí no verso 14, de Cantares, continua assim. Cantares 12, verso 14, diz assim, pomba minha. Agora ele já não chama a noiva mais de noiva. Ele não chama mais de vem noiva minha. Ele fala, ou esposa, ele fala, pomba minha. Olha que interessante, irmãos. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas. No esconderijo das rochas. Você vê que aqui o noivo já deu a palavra de ordem para ela se levantar, ressuscitar, e agora ele chama ela de pomba. Pomba. E aí ele fala, pomba minha que anda pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas. Aqui, irmãos, se você não parar para entender o que Jesus está, o que nesse texto está falando de Cantares e o que está querendo ser mostrado aqui, passa batido a informação. Ele está falando de 2 momentos aqui, o da ressurreição, quando ele chama a esposa agora de pomba, e que essa pomba ela estava escondida nas fendas dos penhascos. Vamos explicar o espiritual e o literal. Isso. O literal e o espiritual. Pode ser na ordem. Né? Pode. Literal. O literal. Você se lembra que lá na Grande Tribulação, no período em que a igreja vai estar sendo perseguida pelo homem da iniquidade, da metade da semana até o final, por 3 anos e meio, que há um escape para o povo de Deus, que vai ser fugir para as montanhas ou fugir para o deserto, e aonde Deus vai suprir e vai guardar por 3 anos e meio. Deserto literal. Literal. Não é espiritual. Não de literalidade. Literal, porque vai ter a marca da besta na terra. Isso. Ninguém vai poder ficar aqui no mesmo jeito que está agora. Então isso aí ele está falando. Você vê de onde a pomba surge? A pomba surge de dentro, ela sai de dentro dos penhascos, das fendas das rochas. Ela estava escondida. A noiva, ela estava no esconderijo das rochas. E ele dá a palavra de ordem para ela sair de lá. Só que, irmãos, olha só, a gente tem que ter maturidade espiritual para entender essas coisas. Quando Jesus está falando, quando a palavra de Deus está dizendo essas coisas aqui, e eu chamo de Jesus porque é ele que está dizendo essas coisas aqui, ele está falando para a noiva sair de dentro daquele esconderijo. Literal, né? Literal. Quem vai estar vivo vai sair de dentro do esconderijo. Vocês não concordam comigo? Aqueles que estiverem vivos
verão a volta do noivo e vão estar escondidos. Mas e quem tiver morto? Vai ter que ressuscitar. E quando se ressuscita com um corpo glorioso. A noiva é o conjunto de mortos, ressurretos e de vivos que ficaram. Todos estarão em forma gloriosa para o encontro. Todos são noiva. E aí, essa profecia passa da literalidade para o lado espiritual, que é onde todos viram pomba. Todos terão um corpo glorioso. Os que estavam escondidos vão aparecer para o encontro e os que estavam mortos vão aparecer para o encontro. E todos viram pomba, que é o corpo glorificado, que está escondido com Cristo também, ao chamado dele. Ele entrega esse corpo glorioso. Então essa palavra pomba, eu não sei se os irmãos estão conseguindo captar o que eu estou querendo dizer. Mas nós vamos ler mais textos, né? E aí isso é literal e se transforma em espiritual. Aquela pomba, ele fala num primeiro momento para as pessoas que estão escondidas e num segundo momento para pessoas mortas que vão ressuscitar, vão ser glorificadas junto com as vivas e se tornam as pombas, os corpos glorificados, a noiva com que ele está chamando para levantar. Você se lembra que ele manda, levanta-te, noiva minha, e depois ele fala de pomba minha? Primeiro ele fala, levanta-te, aqui está escondido nas rochas. Literal. Mas quando ele fala levanta, tem a ressurreição. Amém. Só que os que estão escondidos literalmente estão vivos. Só que a palavra levanta-te já nos leva para o outro grupo. A ressurreição. Também estarão escondidos em Cristo. Aí no próximo ponto, a gente separou aqui, a gente até destacou, né? Escondidos na rocha. Aí colocamos Colossenses 3, do 1 ao 4. Aí a gente pega uma escatologia bem resumida do Salmo 91, porque vai estar conectado, tá bom? Colossenses 3, de 1 a 4, para você ver a coisa espiritual desse dito de Cantares. O literal também, claro, irmãos. Tem uma parte da igreja escondida que vai sair do esconderijo para o encontro, já glorificado. Mas quem tiver ressurreto vai ter o seu corpo verdadeiro, espiritual, sendo devolvido, sendo entregue, que é o corpo glorioso. Olha o que diz Colossenses 3, de 1 a 4, e veja se isso não é espiritual. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e vossa vida está oculta juntamente com Cristo. A minha, a sua, do Luiz, está oculta com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também sereis manifestados com Ele em glória. Você vê que a glória aí é a glorificação dos corpos, vivos e mortos que ressuscitaram. Mas tem mais coisas, vamos lá. Tem o Salmo 91. O Luiz vai ler aí, Salmo 91, de 1 a 4. Depois os versos 7 e 8. Esse salmo também é escatológico, fala da tribulação, do fim dos tempos. E tem coisas interessantes ali para associar a isso que a gente está falando, que é esse momento. Interessante, irmão, que em Colossenses ele fala que se nós temos a vida ressurreta com Cristo, para a gente pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Quando ele se assentou como sumo sacerdote, que tem a sua função no dia da expiação, que ele vai chamar a esposa por dia da expiação. Então a gente tem que pensar nesse dia, e esse dia é festa. Por isso que esse estudo fala de festas. Ao Salmo 90, do 1 ao 4, vou ler aqui para vocês. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aí, laço do passarinheiro, porque ela é uma pomba. O inimigo vai tentar pegar, vai fazer laço para ela, mas ele vai livrar. Mas ele está esconderijo, né? Lembra que ela está no esconderijo das rochas? Já falou aqui, o esconderijo do Altíssimo, que é Cristo. Lá em Colossenses ele falou... Amém, meu irmão. Em Colossenses ele falou que... A nossa vida está escondida com ele. Em Deus. E onde é o esconderijo dele? Cristo. Esconderijo do Altíssimo, Cristo. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Olha aqui, ó. A gente leu o Salmo 91, do 1 ao 4. Aqui a gente colocou... aqui no 91 foi só para começar, né? Do 1 ao 4. No verso 7 e no verso 8, eu coloquei grande tribulação.
verso 7, verso 8, grande tribulação. No verso 9 e no verso 10, coloquei aqui tempo das pragas, que seriam as 7 taças de Apocalipse, a ira de Deus. No verso 15 e no 16, ressurreição e arrebatamento. Essa é a escatologia resumida do Salmo. O irmão Pedro lê aqui agora para a gente o verso 7 e o 8. Vamos lá. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Verso 7 e verso 8. Daqui eu tirei grande tribulação. É verdade. Quantas coisas vão acontecer e nada nos afligirá? Aqueles que estiverem escondidos. Isso, entre aspas, né? Um povo vai morrer da sua vida, vai entregar a sua vida, como a gente falou no estudo passado. Outro povo vai ser escondido. Esse povo que vai ser escondido, que pegou o nome do Senhor, se apegou. Eu não coloquei os textos aqui, mas ele fala: você se apegou com amor no meu nome, você conheceu o meu nome, então eu vou te livrar. Amém. Aí no verso 9 e 10, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Duas coisas. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Não pensa que isso daqui é espiritual, não. O povo estará habitando em tendas. Lá em Oséias 12, pode verificar isso na sua casa, Deus falou que vai fazer o povo dele habitar em tendas como antigamente. Oséias capítulo 12. Literal. E as tendas que o povo vai estar habitando é um vislumbre da festa dos tabernáculos, que aí vem como... Verdade. E olha só outra coisa interessante, o tempo das pragas. 7 taças do Apocalipse. Tem gente que acha que a igreja sai antes da tribulação, o que é errado, e que sai antes das pragas também, o que é errado. A praga vai cair, mas não afligirá o povo de Deus. Ele vai estar protegido, mas a gente vai estar aqui. Ele vai livrar a gente das pragas. Qual é a prova disso? Só para conectar, pragas são as taças da ira de Deus. Amém. Pragas, está escrito no Apocalipse que são pragas. As testemunhas têm poder de ferir a terra com pragas e com quantas vezes elas quiserem. Elas vão morrer em Jerusalém, tudo bem, mas o povo que vai para o deserto continuará profetizando, conforme a gente falou nos estudos anteriores. Agora não dá para falar sobre isso. Então é a ira de Deus. As pragas, essas 7 taças, são a ira de Deus. Ela vai ser livrada, mas vai estar na terra ainda. Deus não vai livrar o povo arrebatando. Lá, igual na terra do Egito. Ele separou o seu povo, eles estavam na terra e Deus não deixou as pragas chegarem lá. Se você olhar o sexto cálice, a sexta praga, Jesus ainda não tinha voltado. Ele só volta depois daquilo ali. E ele ainda falou, parece que ele previa as coisas, né? Ele poderia falar que apenas iria voltar. Não, ele fala, eis que venho como ladrão. Porque ele sabia que em textos anteriores os apóstolos iriam falar da vinda dele como ladrão. A igreja pré-tribulacionista pregaria a vinda dele como ladrão, é a única vinda. E lá na sexta taça, parece que ele previa e falava, vou ter que falar como ladrão, senão vão torcer minha palavra mesmo assim, mas eu quero deixar sinal para as pessoas que vão entender o que eu estou falando. Virei como ladrão. 9 e 10, então, tempo da ira, né? Ou seja, olha a sequência. Verso 7, verso 8, grande tribulação. E depois da grande tribulação, que não é a ira de Deus, vem o quê? O tempo das pragas, a ira. O tempo da ira. Quer ver como esse salmo é escatológico? Vamos olhar o verso 15 e o 16 olha aqui. Agora. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. O que é glorificação? Glorificação dos corpos. Ressurreição. E depois da ressurreição vem o quê? O arrebatamento. Saciá-lo-ei em longevidade e lhes mostrarei a minha salvação. Você é glorificado e Deus lhe mostra Yeshua. E tem longevidade. Sabe o que é essa longevidade aqui? A imortalidade. Né? É, isso mesmo. Aí você vê, esse texto fala de tudo isso. Fala dos esconderijos do Altíssimo, fala de ressurreição, fala dos tempos da ira, arrebatamento, ressurreição, glorificação, tudo que está em Cantares aqui, nesse simples pedacinho aqui, ó, da lousa. Quando fala da noiva se levantando, da noiva se glorificando, ela saindo do esconderijo da rocha, o corpo glorificado sendo entregue ao povo ressurreto também, que estava com Cristo. Tudo isso linkado, irmãos. Pegou a sequência? Grande tribulação. Final dela, a ira de Deus. As 7 pragas, ressurreição e glorificação. Arrebatamento. Aparece a palavra glorificação, né? Por isso que ressurreição. E o encontro com o Senhor, arrebatamento. Entre arrebatamento, entre a ressurreição e arrebatamento tem a glorificação, porque ninguém é arrebatado sem estar glorioso. Tá certo? Aqui a gente usou também os textos de Isaías,
60 de 1 a 3 para falar de períodos das trevas, depois de 8 a 12 a glorificação, e do 18 a 19 mil anos e eternidade. Vocês querem ver o paralelo que existe nesse salmo que a gente falou, nesse texto de Cantares, em Mateus 24 e agora em Isaías 60? Olha aí que interessante, Isaías 60 de 1 a 3. Só um detalhe, né? Isaías 60, do 60 ao 62, ele vai estar em paralelo com Apocalipse 21 e 22. A gente pegou só o Isaías 60 e resumiu os textos, porque vai falar de pomba. Então a gente quer conectar o Isaías 60 com a pomba aqui. Com a pomba de Cantares. Entendeu? Isaías 60, 1 a 3. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Lembrou Apocalipse 21, né? As nações andarão pela luz da cidade, pela esposa, né? Agora vamos lá, de 8 a 12. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Ele te glorificou. Pomba glorificou. Pegou? Você está vendo aí? Pomba glorificou, que não é coisa da nossa cabeça. Estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. Aqui eu separei essa parte porque fala de glorificação, né? Fala de glorificação, fala os que são de longe vão edificar o seu muro, é a cidade. O muro da Nova Jerusalém representa judeus e gentios edificados em Cristo. O muro é Cristo, a revelação do muro é Cristo, nós edificados nele. Aí, o verso 18. Olha só, irmãos, vê se parece com alguma coisa que você já leu lá em Apocalipse. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas os teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem como seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Aqui eu separei o verso 18, porque diz aqui, mas aos teus muros chamarás Yeshua, e as tuas portas louvor. O muro da cidade tem 144 côvados, que faz alusão a 144 mil. As portas falam das 12 tribos, e os fundamentos tem o nome dos 12 apóstolos escrito. Só a edificação da igreja, irmãos. E você vê que ela é toda feita de pedras preciosas para falar dos santos. Aí diz aqui, os teus muros. No verso anterior, disse que os muros seriam edificados pelos estrangeiros. É o que nós estamos fazendo hoje. A edificação espiritual da cidade, que também é literal. Assim a gente crê, né? Amém, isso aí mesmo. Aí, olha aqui. Então, a gente fechou esse primeiro bloco da lousa aqui, mostrando os contextos de Cantares, a relação que tem com Mateus 24, com Salmo 91, com Colossenses, e agora com Isaías, mostrando toda essa sequência de fatos que acontecem nesse simples texto que a gente leu de Cantares 2, de 10 a 17. E a importância do verão nessa história toda. Tem verão. As coisas principais de Deus, escatológicas e no fim dos dias, acontecem no verão. A gente vai ler 3 versos aqui. No 1, Jeremias 8, do 15 ao 21. Vai aparecer salvação relacionada ao verão. No verso 2, Amós, capítulo 8, verso 1 e 2. Vai aparecer frutos do verão e vai falar, chegou o fim para o meu povo.
Igual Jesus fala, né? Quando virem todas essas coisas acontecendo, está perto o reino de Deus, veio o fim. Em Miqueias 7 vai ter as palavras de Miqueias relacionadas ao sermão de Mateus 24. E também vai ter frutos do verão. Esses 3 textos nós vamos ler para vocês. Jeremias 8, de 15 a 21. Espera-se a paz e nada há de bom. O tempo da cura e eis o terror. Desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos. Toda a terra treme à voz dos riachos, dos seus garanhões, e vêm e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Porque eis que envio para entre vós serpentes áspides, contra as quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, da terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Existe uma relação aí de salvação com o verão. Foi até aí, né? Até o 21? Até o 21 agora. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. Palavras de Jeremias. O povo tá em rebeldia. Era para eles serem salvos no verão. E aí o Espírito de Cristo, prevendo o futuro, usando Jeremias, falou, chegou o verão e nós não fomos salvos. Que era para ser salvo no verão, segundo Mateus 24, segundo Cantares 2, e segundo muitos textos que nós vamos ler aqui. Ó, deu para entender? Deu, claro. Tem alguma coisa para falar aí? Não. Você vê que as promessas de salvação, que nelas estão ressurreição, glorificação, acontece no verão. Volta de Jesus, acontece no verão. Aqui tinha passado o verão e eles não tinham sido salvos. Nós vamos mostrar para vocês, irmãos, deveria até falar no começo do vídeo, o inverno são as 4 primeiras festas, o verão, as 3 últimas. Por isso, inverno e verão, por isso frisamos sobre isso. Amós 8, a partir do verso 1. O Senhor Deus me fez ver isto, e eis um cesto de frutos do verão. Verso 2. E perguntou, que vês, Amós? E eu respondi, um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim para o meu povo, para o povo de Israel, e jamais passarei por ele. Eu não vou explicar esse texto agora, nós vamos explicar ele na segunda lousa, jamais passarei por ele, mas aqui Deus mostra para Amós um cesto de frutos do verão. O que você vê, Amós? Eu vejo um cesto de frutos do verão. Viu? Então, anota aí agora para o meu povo no futuro entender. Chegou o fim para o meu povo. Entendeu? É o Espírito Santo falando isso para nós. Agora, se a gente não atenta para as palavras de Jesus, a gente não atenta para as palavras dos profetas também. É claro que ele deixou isso em oculto para a gente ensinar. Ele poderia ter deixado mais claro em Mateus 24, mas ele não quis assim, para que a gente fuçasse a palavra dele com as indicações, não é? Amém. Isso aí, é verdade. Aí tudo está linkado quando você começa a descodificar as mensagens, né? Você vai vendo que tudo tem relação e não é forçação de barra. Outro texto interessante é Miqueias 7. Em Miqueias 7 acontece uma situação que é difícil de explicar, mas a gente vai conseguir. E eu queria que vocês tivessem bastante atenção para poder entender o que está sendo falado aqui. Porque da mesma forma que Amós, ele falou que chegou o verão e eles não tiveram sido salvos, Amós não, Jeremias, não tinha acontecido nada de salvação ali ainda. Você entende que isso é uma palavra profética? Que é para frente? Não tinha tido salvação ali. Mas haveria de vir depois do verão, e ele estava vendo que o verão tinha sido findado e eles não tinham sido salvos. E agora Miqueias vai ter a mesma sensação. Só que ele não vai perder a fé. Os incrédulos lá, eles sofrerão a ira de Deus, né? Eles vão sofrer a ira de Deus e não foram salvos. Aqui em Miqueias, ele vai prever isso, ele vai ter essa sensação, mas ele vai perseverar e ser salvo. Da onde vai ter palavras de Jesus que vão aparecer em Mateus 24, aí Jesus fala... aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Será salvo, porque vai... Em outro ponto que está relacionado com Mateus 24, ele fala, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra, por acaso? Então vamos lá, olha só. O contexto é igual, ó, de Miqueias 7 com o tempo da tribulação lá e o final dos dias. Eu não marquei aqui, irmão, não esqueci, mas é Miqueias do 1 ao 7. É do 1 ao 7. Aí depois a gente dá um salto para resumir o capítulo.
Vamos lá. Começa assim. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu a terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles, juntamente, urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Você já ouviu Jesus falando isso lá no Evangelho? Justo em Mateus 24, né? E aí qual outro? Da onde vai? Não, aqui vamos só explicar o comecinho, né? Porque ele fala assim: ai de mim, porque eu estou quando são colhidas as frutas de verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, porque tudo foi colhido, e nem figos temporãos que minha alma deseja. Aí pensa, pô, a igreja foi arrebatada? Claro que não, porque isso não faz sentido com o resto da palavra. Mas ele se coloca nisso, nesse contexto. Aí, olha a associação. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre eles homens que sejam retos. Aí ele faz a sua... Qual a relação de foi colhido os frutos do verão e pereceu da terra o homem piedoso? Não é? Não sobrou nada, irmãos. Aqui nesse contexto, é como se tivesse havido o arrebatamento e Miqueias tivesse ficado. Ele está se colocando nessa posição. Ele está falando, a terra está tão ímpia que parece que Deus colheu os frutos de verão todos e não sobrou nada, só sobrou gente ruim no meu tempo. Se isso estiver de fato acontecendo, eu fiquei para trás. É isso que ele está querendo dizer. Ele tem essa sensação. Ele tem essa sensação dentro dele, tamanha impiedade que vai ser encontrada no final dos tempos e naquele tempo que ele estava vivendo. Ele sentiu essa sensação. Pô, eu fiquei, porque não sobrou nada de bom aqui. Mas eu tenho fé no Senhor da minha vida, no Senhor da minha salvação. E ele perseverou até o final. E aí, no contexto, acontece os dias melhores para Miqueias. Então, irmãos, nós vamos ler agora a partir do 15. A gente só deu um salto pequeno, porque senão fica complicado explicar. Do 15 em diante. Você pode ler o contexto todo na sua casa. Verso 15 diz: eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. Aí, verso 16. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Por que Deus fala aqui, eu te mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito? Porque Deus tirou o povo do Egito com mão forte e levou para o deserto, como a gente falou no começo do vídeo, com asas de águia, e fez pragas, sabe? Os 10 sinais, as pragas que ele feriu o Egito. Ele falou, eu vou mostrar as maravilhas de novo. E isso ele deixou, parece que, um vislumbre para a gente, e aí vem o Apocalipse e confirma. Em Apocalipse 12, a esposa indo para o deserto com asas de águia. Em Apocalipse, a partir do capítulo 16, começam a ser derramadas pragas que são semelhantes às que Deus fez no Egito. Ou seja, o contexto do Egito, outra vez no futuro. E na sexta praga, na sexta taça, Jesus fala, eis que virei como um ladrão. Então Miqueias não foi arrebatado aqui, ele não está falando do arrebatamento da igreja, tá bom? Aí diz, as nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder, porque elas vão estar reinando, matando os santos, trono da besta, falso profeta, besta do mar, besta da terra, grande Babilônia, inteligência artificial e tudo mais, né? Aí no verso 17 diz, lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra. Tremendo sairão dos seus esconderijos e tremendo virão ao Senhor, nosso Deus, e terão medo de ti. Ou seja, agora quem vai ter medo do povo são os ímpios. Aí o verso 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti,
que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre. Tempo de ira, então, né? Então bate 7 taças a ira. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais, desde os dias antigos. Tudo que ele jurou para Abraão, e pulou Isaac, né? Foi para Jacó, vai ser cumprido aqui. E aí acaba o profeta. E ele se agarra nessas promessas, irmão, e passa por isso tudo. Ele perseverou até o fim, Miqueias. Por isso que ele pode ter sentido a sensação de ter passado por uma reprovação. Mas não aconteceu isso no tempo dele. Isso aí é um recado para o tempo do fim, porque a gente vai ver coisas semelhantes ao que Miqueias viu no tempo dele, e a gente não pode esmorecer. A gente tem que se permanecer firme até o fim, porque esse será salvo. Foi dado esse recado aqui em Miqueias também. E a salvação vem no verão. É no verão que vem a salvação. E aqui, olha, agora, uma coisa importante. E é passível de erro em muitos ensinamentos pela internet, até de ensinamentos na igreja. Acho que ensinam esse tipo de coisa. Não existe primavera e outono na palavra de Deus. Essas duas estações, elas são transitórias de inverno para verão e de verão para inverno. As duas estações que Deus marca na Escritura, como moed, como tempo determinado para as festas, é inverno e verão. Inverno se cumpriram 4 festas e verão se cumprirão 3 festas, que envolvem o tempo do fim. A última semana de Daniel acontece toda no verão. Quando a gente faz uma pesquisa rápida, esse é o problema da pesquisa rápida. A gente vai encontrar 4 festas da primavera e 3 festas do outono, certo? Se as 4 primeiras festas acontecessem na primavera. E as 3 últimas no outono. Isso é bem recorrente no povo judeu messiânico. Mas justamente na primavera e no outono, justamente aí que não ocorrem as festas. E não existe na palavra de Deus primavera e outono. Se a gente estiver errado, a gente conserta isso. Não tem problema nenhum. Mas vocês podem buscar aí na Bíblia, no hebraico, fazer pesquisa. Acha aí a palavra outono e inverno. Não existe. Não, outono e... É outono e inverno. Não, primavera outono e primavera. Primavera e outono. Não existe, irmão. É primavera e outono, está fora do calendário. Deus não marcou essas duas expressões como tempo determinado, como moed. Deus determinou inverno e verão. Deus, ele deixou esse espaço, né, de transição, aí o homem foi e colocou 2 nomes. Encaixa assim com os tempos, podemos usar isso, mas na profecia a gente tem que se utilizar dela, entender ela como Deus revelou, ele não considerou. Para entender tempos determinados, irmãos, você tem que estar de olho nas festas e nas estações. Tempos determinados de Deus, onde se cumprirão as profecias. Gênesis 8, 20 a 22 diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Olha só agora, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Sementeira é o plantio, ceifa é a colheita. Não existirá frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite. Entendeu o que Deus está falando aqui? Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, não deixará de haver frio e calor, e não deixará de haver verão e inverno, dia e noite. Os moedes de Deus estão marcados aqui nesse texto de 22, versículo 22 de Gênesis 8. Eu vou ler aqui o Salmo 74, irmão Pedro vai procurando aqui Amós 3. Salmo 74 diz assim: teu é o dia, tua também a noite, a luz e o sol, tu os formaste. Fixaste os confins da terra, verão e inverno tu fizeste. Simples.
detalhou tudo igual em Gênesis 8 e falou de verão e inverno. Agora Amós 3. Diz assim, 14 e 15. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão. As casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Ele está contra os ímpios, né? Ele falou que vai derrubar a casa de inverno e a casa de verão. E a casa do outono e da primavera vai derrubar? Não derruba? Tá vendo? Aí em Zacarias 14, que aqui já vai entrar o milênio, eu acredito que aqui já está entrando o milênio, ou já entrou, diz assim, a partir do verso 6, acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor, e um só será o seu nome. São 4 textos que a gente separou falando de inverno e verão. Pode fazer uma busca na sua Bíblia. Inverno e verão. Vai sair justamente esses 4 textos. Até no livro de Enoque fala só de inverno e verão. Não existe outra referência à estação de tempo que marca o calendário de Deus com outro nome que não seja inverno e verão, irmãos. Aqui, irmão, seria uma visão panorâmica do quadro que nós vamos usar, esse segundo quadro. Como visualizar esse quadro? Vamos fazer assim, vou mostrar para vocês parte por parte. Mostrar o grosso aqui. Nós vamos fazer esse estudo aqui, essa parte da lousa em 3 pontos. 1, 2, 3. Aqui é profecias de Mateus 24, parábola da figueira, que faz até parte de Mateus 24, e destaquei aqui o profeta Amós. A gente achou interessante destacar o profeta Amós na escatologia de Mateus 24. Aqui a gente colocou uma linha do tempo, tá vendo? Essa linha do tempo, na verdade, tem 2, né? Essa parte aqui representa o calendário de Deus. E essa de baixo representa o nosso calendário. A visão panorâmica seria essa, ok? Aí a gente colocou aqui, para ensinar sobre esse calendário, essa parte aqui é o verão, de vermelho. Tammuz, Ab, Elu e Elenim. Seria o verão. Essa parte aqui seria o inverno. Tebet, Sabat e Adar. Inverno. E aqui, o verão. A palavra verão, vocês vão aprender no vídeo que a palavra ketz e a palavra fim é também a palavra ketz. Ou seja, é a mesma raiz. Tá vendo? Quando você escuta a palavra verão, no hebraico você escuta a palavra fim. Quando você escuta a palavra fim, é a mesma fonética da palavra verão. Isso é muito interessante para o estudo. Aqui nós vamos ler um texto onde fala que Deus cuida da terra de Canaã, e ali os olhos dele estão sobre o início do ano e sobre o fim do ano, ele mesmo que cuida daquela terra. E aquela terra que ele cuida, ele derrama as primeiras chuvas, que começam no inverno, e as últimas no verão. Então, se ele derrama as primeiras chuvas nessa terra e as últimas no verão, e ele cuida dessa terra, e se através das primeiras chuvas e das últimas chuvas que ele revela as festas, qual é o calendário que ele vai nos revelar as coisas dele? O calendário de Deus. Entendeu, irmãos? Esse calendário, com certeza, vai estar relacionado com as festas. Colocamos aqui Páscoa, Ázimos, Primícias e Pentecoste, que acontece tudo no mês de Abib, na verdade. E o Pentecoste, como é 50 dias, ele vai até aqui o início de maio, Sivan, certo? Essas 4 primeiras festas são as festas do inverno. Onde eu coloquei a palavra inverno? Aqui, né? Inverno, na verdade, começa aqui e vem até aqui. A gente explica isso para vocês no vídeo. E aqui é onde acontecem as 3 últimas festas. Na verdade, no mês 7, onde está de amarelo aqui. Elenim. Certo? E aqui, Elenim, vai acontecer as 3 últimas festas. Essa linha aqui, que nós colocamos, representa a última semana. Trombetas e expiação, e aqui é tabernáculos. Trombetas e expiação na linha da última semana.
E tabernáculos colocamos à parte, porque é após a expiação que abre a porta para os tabernáculos, e seria o milênio, a festa de 1000 anos, ou o verdadeiro sábado na terra, porque os de antes, de 7 em 7 dias, são sombras e não realidade. A realidade é esse. Entendeu? Então aqui estão as 4 primeiras festas, aqui as 3 últimas, as suas datas, que nós vamos explicar para vocês, e aqui a linha do tempo de Amós. Colocamos aqui Amós do capítulo 4, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 8 e alguns versos. Em Amós capítulo 4 vai dizer: prepara-te para o encontro com o Senhor teu Deus. No capítulo 5, Deus vai dizer: passarei pelo meio de ti. No 7 também. E no 8 ele vai dizer: jamais passarei pelo meio de ti. Então Deus criou paralelos nessas frases e vai nos revelar coisas, com certeza. E no capítulo 8 vai ter a expressão frutos do verão. Chegou o fim para o meu povo. Nós vamos explicar isso para vocês. Ok, irmãos? A partir de agora. E a gente já vai começar apresentando de cara logo a segunda lousa. A gente trocou de lousa. E vamos continuar estudando Mateus 24 e as coisas dos últimos dias que envolvem essa palavra de Jesus. Nessa lousa a gente vai evidenciar Mateus 24, a parábola da figueira e o profeta Amós. E nós vamos começar agora então, lendo aí, o Luiz vai ler para a gente Mateus 24, só alguns versículos que a gente marcou, para dar o contexto dessa lousa aqui. Mateus 24, a partir do verso 7, irmãos, diz o seguinte: portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Em Miqueias 7, Miqueias, o profeta que nós usamos no capítulo 7, fala aquelas coisas dos frutos do verão. E isso daqui, Jesus tirou de Miqueias 4. Esse texto está em Miqueias capítulo 4, para vocês verem como ele montou esse sermão baseado nos profetas. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Irmãos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É o que estava, a sensação que o profeta Miqueias estava sentindo. Mas ele perseverou até o fim. Ele disse: eu vou esperar no Senhor. E ele vai julgar minha causa, vai me salvar. Aí o verso 13. Porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O irmão Pedro pode explicar essa parte aqui, esse verso 14, que vai envolver esse ponto e também vai envolver a linha da última semana. Vai explicar só resumidamente, irmãos. Esse evangelho do reino será pregado para todas as nações em testemunho. Em que momento isso vai acontecer? Isso já acontece nos nossos dias. A gente não pode esquecer jamais que Mateus 24 é uma dissertação, é um sermão transcendental. Coisas já se cumpriram e vão voltar a se cumprir. São profecias cíclicas que vêm acontecendo ali. Depois que Jesus foi ao céu, coisas aconteceram, guerras aconteceram, situações que ele dissertou aconteceram e vem acontecendo nos nossos dias. O amor se esfriando, se levantando falsos profetas e tudo mais, mas essa profecia ele falou também para o tempo do fim. Ele pensava, aliás, muito mais no tempo do fim. Né? Muito mais no tempo do fim, mas ela transcendeu, acompanhou a humanidade e ela vai chegar no momento onde ela vai se cumprir cabalmente, aonde exatamente Jesus focou o raciocínio dele para dissertar esse texto. Então ele fala que esse evangelho do reino, que evangelho do reino? Aquele que o profeta, que o apóstolo João e o profeta Ezequiel, foi Ezequiel que comeu o livrinho? Foi, Ezequiel comeram e tiveram que profetizar de novo. Esse evangelho do reino, essas profecias terão que ser faladas de novo, e então, em testemunho das testemunhas, e então virá o fim. A palavra fim, meus irmãos, a palavra fim lá
E olha que interessante. Ela significa, essas duas letras no hebraico aqui, que significa a palavra, que diz a palavra ketz. E aí, ela tem o mesmo radical idêntico da palavra que forma verão. Você vê o jogo de palavras, o trocadilho fonético que Deus está fazendo aí? Ele pega uma palavra que significa verão, que tem a o mesmo radical no hebraico que forma a palavra fim. Elas inclusive têm a mesma sonoridade. Ketz fala verão e ketz fala fim. É como Yaakov, Yakev, Adão, Adão, sabe, sangue, Senhor. O hebraico é projetado para essas revelações. É tremendo. Deus, eu sempre falei isso nos meus vídeos, vou falar nesse também. O nosso Deus, ele se revela no hebraico. Ele sempre faz isso. E aqui ele revelou. Verão e fim. Por que sempre está sendo falado verão? Jesus Cristo acabou de falar verão. Se você continuar lendo Mateus 24, ele vai falar da vinda dele, da grande tribulação, da vinda dele e da parábola da figueira. Que tem a palavra verão. Que tem a palavra verão. Então você vê a palavra verão e fim, elas têm o mesmo radical, elas têm a mesma sonoridade ao falar. A gente colocou o profeta Amós para ouvir, Amós capítulo 8, onde aparece a palavra fim e verão, no mesmo texto. E o narrador fala ketz, mesma coisa. Parece que está dizendo a mesma palavra. Na verdade, não deixa de ser. Deus quis marcar isso como fim. Verão e fim são sinônimos praticamente. O irmão parou no verso 14, né? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Aí ele recolhe as suas testemunhas para testemunhar o evangelho do reino. Então virá o ketz. Aí a partir de agora você pode ler com essa revelação. E você pode olhar e escrever lá também. E então virá o verão. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Só 2 pontos aqui. Logo após a tribulação daqueles dias. Aí ele falou de, poxa, tantos detalhes que o Senhor deu. Falou tudo o que ia acontecer com as nações, guerra, rumores de guerra. Falou tudo e exatamente, e nem antes e nem depois, ele vai falar que a igreja foi arrebatada 7 anos antes da grande tribulação. Então esse é o primeiro ponto. E aqui quando ele fala, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados, que é no 6º selo, lá em Apocalipse, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aí vem a parábola da figueira. Aí ele fala, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o ketz, o verão e o verão. E o fim. Tudo isso que ele falou anteriormente, mas Israel pronto como nação, está próximo o fim. Figueira, né? A figueira. Israel, a figueira estiver pronta, dando ela ainda não deu os frutos, tá entendendo? Ela só deu as folhas. Ela tá falando aqui, ó. Quando os ramos se renovam e folhas brotam, sabeis que está próximo o fim. Ainda não é o fim. O fim é quando ela dá os frutos lá em Cantares. Você se lembra em Cantares? Tá dando fruto, né? Lá tá dando fruto. E aí é quando ele chama a noiva para se levantar da terra. Levanta-te. E ela vem como pomba. Entendeu, irmão, a sequência das coisas? E agora, o que a gente faz, né? Voltando a falar do verão, do fim, como é que a gente consegue entender esse gráfico que a gente fez bem no centro da lousa aqui? Né? A gente procurou fazer aqui, com esse vermelhão aqui, um sol. E dentro desse vermelhão aqui, os meses no calendário de Deus, que representam o verão. E em azul, os calendários que representam o inverno.
Os meses, né? Os meses, desculpa, que representam o inverno. Aí você fala, mas o inverno aqui no Brasil não é em fevereiro, dezembro, na Europa é tal mês, nos Estados Unidos é tal mês? Irmãos, Deus marcou esses calendários, essas datas, esses meses que Deus marcou na palavra dele. Ele especificou um calendário, 2 datas de estação de tempo, onde mandariam chuvas, onde seriam colhidos as primícias e no final as outras chuvas com plenitude de colheita, tudo olhando e focado num local, que é a terra dele. Vocês querem ver isso? Está aqui em Deuteronômio 11, de 8 a 18. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente com o pé e regáveis como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e vales, terra de chuvas, terra de montes e vales. Das chuvas dos céus beberás águas. Olha aí, Deus falando que o povo vai beber água da chuva que desce do céu. Era uma figura do derramamento do Espírito, né? Terra que cuida o Senhor. Aqui está nessa sequência, a terra que cuida o Senhor, ou seja, o Senhor cuida dessa terra. O Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim. Se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas à vossa terra, que ele cuida, a seu tempo, primeiras chuvas e últimas chuvas, para que colhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite, literalmente, mas o que brota da terra com as chuvas que o Senhor dá são os santos do Senhor, a sua colheita, os frutos do verão também, né? Darei erva ao vosso campo, aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardais que não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e servais a outros deuses, já levando para o tempo do fim, e vos prostrareis a eles, que a ira do Senhor não se acenda contra vós outros, e feche ele os céus. Lembrou de algum momento que se fecha os céus? Lembra, irmão? O que Elias faz? Fecha os céus, na última semana. E não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor Deus vos dá. Ponde, pois, as minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão. Tá vendo aí, ó? Para que estejam sobre frontal entre os olhos. Essas palavras aqui, ou seja, ele falou do calendário, falou que ele, com os olhos dele, está do início ao fim. E é ele que cuida da terra. Então, irmão, aonde a gente tem que fitar os nossos olhos? Jerusalém e nos moedes, nos tempos determinados de Deus, que estão nas festas e nas estações, inverno e verão. O que já se cumpriu? 4 festas se cumpriram. Olha aqui. Páscoa, Asmo, Primícia e Pentecostes. Todas essas festas, elas têm as datas específicas, lá em Números, Deuteronômio, Levítico. A gente acha todas as datas dessas festas. E todas elas se cumprem no primeiro mês do ano, que é a Abib. No nosso calendário. No nosso calendário seria o mês de março. Em Abib, lá em Israel, é inverno. Inverno. E é onde acontecem essas 4 festas que o Pentecostes se estende um pouquinho até Sivan, o mês 3 do calendário de Deus para Israel. Pega um pedacinho do mês de Sivan. Eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Inverno e verão, existem 2 outras estações transitórias que Deus não dá nome. A gente já falou isso no primeiro vídeo, primavera e verão. Isso aí foram os homens que criaram. Só que esse mês de Sivan, ele pega a festa do Pentecostes, ela pega um pedaço dessa transição até o verão. E aí começa em Tamuz o verão. Um pedacinho de Tamuz para dentro aqui, começa o verão. E se estende até o dia 23 do mês de Elenim, que é o mês 7,
que é onde acontecem a segunda temporada de festas, que se inicia em trombeta, expiação, e a última que é o tabernáculo. Está aqui, ó, trombetas, expiação, dentro da linha da última semana, e aqui dá início ao tabernáculo, de 1000 anos. Que está fora da última semana. Aqui essa linha a gente fez da última semana, para mostrar e evidenciar o primeiro dia da semana, da última semana, que é dia 1/7, e é o dia da expiação, que é dia 10/7, como no outro vídeo a gente viu, os 10 dias de tribulação estão aqui, ó. E isso tudo, e mais o tabernáculos, acontecem no mês de Elenim, que é o mês 7, que é o auge do verão. Segundo Mateus 24, onde que a gente estaria aqui? Profeticamente. Irmão, você já parou para pensar nisso? Segundo a parábola de Mateus 24, aonde nós estaríamos, né? Onde nós estaríamos nesse calendário? Fala aí, Luiz. Então, segundo Mateus 24, quando ele disse, ele está falando da grande tribulação. Aí ele diz assim, quando vocês virem essas coisas, sabei que está próximo o verão. Ele está falando assim, da figueira. Isso, da figueira. Aí a figueira floresce, ou seja, Israel acaba sendo estabelecido como nação. Segundo a história que a gente conhece, Israel não era nação, ficou vários séculos assim. Ela se estabelece como nação em 1948, depois tem ali os conflitos, as guerras. Jerusalém é reconhecido como capital agora há pouco tempo. Começou a florescer, mas ainda não. A gente não vê os frutos. Tem judeus lá apostatando, tem judeus se convertendo, tem muitas coisas acontecendo lá. Mas quando chega a última semana, começa a dar frutos. Tempo das testemunhas. Elas começam a crer, judeus e gentios, as duas casas de Israel, uma porção do povo de Deus, com o espírito de Moisés e Elias, pregando na última semana. Começa a dar os frutos, da onde Jesus começa a chamar o povo dele, né? Pomba minha, vem, quando estiver perto do final. Então, nós estamos aqui na primavera. Nesse período de transição aqui entre inverno e verão, que a gente chama de primavera, e que não existe na Bíblia, mas a gente está nesse período aqui. Aí Jesus fala, quando você vê a figueira dando flores, renovando as flores, as folhas, eis que está próximo o verão. Qual é a estação imediatamente pós o inverno? Verão. Porque a primavera a gente não conta, a gente está nela. Jesus estava nesse momento aqui, quando ele falou, ele estava falando da primavera. Está próximo o verão, está próximo o fim. Tem que acontecer todas aquelas coisas e a figueira dá folhas, renovar as folhas. E aí está próximo o verão. Aí quando você chega em Cantares, você vê, já passou o inverno. E aí ele chama a noiva. É exatamente a mesma coisa. Ele está chamando a noiva aqui, ó, em Elenim, na parte profética. Em Elenim, mês 7, no dia da expiação, quando ele sai do santuário, ele está chamando a esposa aqui. Não é na festa das trombetas, não é 7 anos da grande tribulação, é aqui. E já passou o inverno. Então nós estamos mais ou menos aqui, né? Nesse ponto aqui, ó. Por aí. Porque nós estamos vendo a figueira florescer, nós estamos vendo guerras, rumores de guerras, ainda vai ter, isso vai se intensificar, norte contra sul. E aí a gente adentra o verão com força, que eu acredito que a gente já está adentrando, começando a adentrar esse verão aí, mas o auge do verão vai ser a última semana, onde se inicia trombetas. E tem eventos para a gente poder reconhecer o início da última semana antes. A gente pode fazer um vídeo à parte para vocês. Tem eventos que nos ensinam isso. E aí, falamos de Mateus, falamos da parábola da figueira, e para finalizar agora a gente vai falar do profeta Amós. O Luiz vai contemporizar isso aqui para a gente. Ó. A gente marcou alguns textos aqui de Amós, no capítulo 4, que Deus fala para Amós que que o povo se preparasse para encontrar com Deus, com ele, que ele passaria pelo povo, pelo meio do povo, com ira, para fazer o povo se arrepender, fazer o povo entrar em retidão, e no final ele falou que jamais passará novamente. Tá? O Luiz vai falar aí pra gente. A gente vai ler, é melhor ler, né? É melhor ler. Pontuar aqui, ó. Eu coloquei aqui para vocês 4 pontos, né? Na verdade teriam 5. O último eu deixei aqui com um lembrete para nós. Capítulo 4, do 10 ao 12. Aí no 5, ele vai falar, passarei pelo meio de ti. No 7, ele vai falar, passarei pelo meio de ti. E no 8, ele vai falar, jamais passarei. Aí vocês vão entender agora o que significa passar e não passar, que vai estar relacionado com frutos do verão, e chegou o fim. Vamos lá. Amós 4, de 10 a 12.
Enviei a peste contra vós, outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu o Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Olha que interessante. Sabe esse termo, contudo não vos convertestes a mim? Ele começa a falar isso bem antes do verso 10, aparece várias vezes. Eu peguei o verso 10 em diante para resumir. E aí ele fala, destacando aqui a parte do Egito, né? Eu feri vocês com pragas semelhantes às que eu fiz no Egito, e vocês não se converteram a mim. E aí ele fala, porque isso te farei, isso é do contexto. Ele vai subverter algumas cidades como Sodoma e Gomorra, e ele vai ferir o povo com pragas semelhantes do Egito no futuro. Então, como ele vai fazer isso? Ele fala, fique preparado para encontrar comigo. Prepare-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Porque aí, irmãos, olha só Miqueias 7. A gente leu isso, mas só para relembrar. Miqueias 7, Mateus 24, né? Lembra? Está relacionado, né? Aí o verso 15. Eu lhe mostrarei maravilhas como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações verão isso, as pragas, né? E se envergonharão de todo o seu poder. O sétimo reino, né, estabelecido, a besta. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Só para vocês lembrarem isso, né? Então aqui ele fala, eu vou vir, preparar para encontrar comigo. Aí aqui no capítulo 5, olha que interessante. Ele fala assim, buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim, o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborreci o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto, e para o choro, os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Você viu os dois ais? As duas, são 3 no final, né? São 3 ais, aí ele falou 2. É verdade. Quinta trombeta, sexta trombeta, e é engraçado que, nossa, essa parte de trombetas é muito curioso, né? Mas aí, ai, quinta e sexta trombeta, ele fala, eu vou passar pelo meio de ti. Então, passar pelo meio de ti significa vir com castigo para os que não querem se converter. Ele falou aqui, se prepara, mas o povo que não estiver preparado vai ser pego de surpresa e vai sofrer a condenação das taças, vai sofrer a ira de Deus. Porque vai estar aceitando a marca da besta, vai estar aceitando o sistema, que vai estar totalmente corrompido, aí o negócio fica feio. Agora o 7, tá aí? Amós 7 e 8, diz assim, mostrou-me também isto, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse, que vês tu, Amós? Respondi, um prumo. Então me disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. O interessante aqui é que Deus está em cima desse muro, olhando aonde ele vai passar, ele vai retificar esse muro. Esse muro, que é uma alegoria ao povo de Israel, da época de Amós, que estava preso a um monte de apostasia, de idolatria e tudo mais. É o mesmo lá de Miqueias. Ele fala, vou passar no meio desse povo e vou retificar ele. E quando passar pelo meio dele, vou botar o prumo. O prumo é aquele artefato da engenharia civil que as pessoas botam, os pedreiros, os engenheiros botam em cima do muro, assim na lateral do muro, para ver a retidão do muro. Se o muro estiver torto, ou o prumo vai estar longe do muro ou vai estar encostando no muro. Mas se ele descer paralelo ao muro, o muro está reto. É isso que Deus está fazendo, é essa alegoria que ele está falando. Eu vou passar retificando o povo.
e não, depois disso vou passar o prumo nele. E se tiver reto, eu não preciso mais passar. Entendeu? Então aqui ele fala, prepara-te para se encontrar. Aqui eu vou passar pelo meio do povo. Não, aqui passarei pelo meio de ti, onde tem o prumo. Aqui ele fala, não, aqui não tem o prumo, né? Aqui ele fala no capítulo 7 que tem o prumo, que vai passar, certo? Então, Amós teve 5 visões, a gente está falando 2 dela para vocês, a do muro com o prumo e a do frutos do verão, que é esse último aqui. Agora eu vou ler aqui, ó, a visão do cesto de frutos. Amós 8, 1 e 2. O Senhor Deus me fez ver isto. Eis que um cesto de frutos de verão. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou, que vês, Amós? E eu respondi, um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Agora você tem que pegar aqui a palavra fim e a palavra verão. Se você tiver um aplicativo do hebraico, no seu telefone ou no seu computador, você vai ver o que é verão e fim. Verão, quetes, fim, quetes. Esse daqui é novo. A bateria da câmera acabou, a gente fez uma pausa para carregar a bateria e o Pedro estava fuçando ali e falou, Luiz, verão e fim tem a mesma conotação no hebraico. Eu falei, deixa eu ver. Pô, a gente foi verificar, a gente ficou muito contente. Porque endossa, né? Carimba, chancela a mensagem que a gente está querendo, o estudo que a gente está querendo passar para vocês. E você vê que não é forçação de barra. Aí logo em seguida eu falei, não, vou ver isso no YouTube, vou procurar no hebraico. O narrador lá, falando em hebraico, quetes pro verão e pro fim. Eu falei, nossa, muito, muito tremendo isso. O legal aqui é que nessa visão anterior do profeta Amós, ele fala do prumo. Ele retifica o povo, confere a retidão e diz que não vai passar mais. Aqui, ele dá outra visão dos benefícios da retidão, que é o frutos do verão. Agora ele não vai passar mais no meio do povo para retificar o povo. Agora ele vai colher os frutos do verão. Ele não vai passar com ira. A única coisa que ele vem fazer agora é arrebatar o povo, o fruto dessa retidão. Que se leva para onde os frutos de verão? Se leva para a festa dos tabernáculos. Onde é a plenitude da colheita. É para onde serão levados os santos. Agora imagine você lendo isso, né? Você por acaso escolhe ler o profeta Amós. É bem difícil acontecer isso com o povo de Deus, mas escolhe ler e vai ler e chega na parte de frutos do verão. Aí, tá, o que significa essa visão? Por que os frutos do verão? Por que frutos do verão? Porque falou, chegou o fim para o meu povo. Associou mais uma vez o verão como o fim para o povo. Isso é a revelação e Jesus nos deu a luz disso no Novo Testamento. É só você atentar para as palavras de Jesus, não em desconexão com os profetas. Mas pensa, Jesus está falando isso. Pô, ele tirou dos profetas. Vai caçar isso que você vai ter revelação. E eu vou ler agora aqui para a gente finalizar esse vídeo um texto que foi o que a gente iniciou o estudo na outra lousa. E foi o que atinou a nossa vontade de procurar a respeito da palavra verão e da palavra inverno. Vou ler de novo aqui Cantares 10. O meu amado fala e me diz, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno. Se passou o inverno, vai entrar o quê? Verão. Cessou a chuva. As primeiras chuvas caem aonde? No inverno. Cessou a chuva e se foi. Apareceram flores na terra. Chegou o tempo de cantar as aves e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Que parte é essa da nossa cultura? Estação da primavera. Mas não tem na Bíblia. Mas segue o entendimento. Ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos. Que estação do ano que a gente conhece que as flores, que as plantas dão flores e frutos? É aqui, transita de inverno para o verão, que a gente chama de primavera. A figueira começou a dar seus figos e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Aqui já entrou o verão. Pomba minha, aqui ela já está glorificada, que andas pelas fendas dos penhascos e no esconderijo das rochas escarpadas. Aqui é a ressurreição, a glorificação dos corpos e o povo saindo dos esconderijos do deserto. Mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável.
Aí no verso 17 diz assim: antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu. Isso aqui faz uma alusão à parábola das 10 virgens. Ao escurecer, à meia-noite, ele fala: antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu. Volta. E isso aqui a gente pode fazer uma alusão também ao verão. Porque antes que o dia refresque, no verão é quente, mas antes que o dia refresque e fujam as sombras, antes que o verão passe, volta, amado meu, porque o amado volta no verão. Faze-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas sobre os montes escabrosos. Então, irmão, é assim, esse texto de Cantares, e tem muito mais coisa em Cantares, a gente só parou para ler o irmão Jael. E a gente estava no dia que a gente gravou o último vídeo aqui em casa, e a gente foi para a cozinha lá, a gente foi comer um negócio, e a gente começou a ler sobre isso, sobre Cantares, começou a falar sobre Cantares. E aí veio essa revelação, e a gente foi procurar, e viu que tinha algumas coisas erradas que ensinam por aí a respeito de outono e inverno, sobre as festas de Deus. Tá certo, irmão? Verão, fim, Quetes, inverno, as primeiras chuvas e as 4 primeiras festas que o Senhor Jesus já cumpriu nele. E o verão, acho que ele vem cumprir nele e na igreja. Tá certo? Mais alguma coisa para te falar? Só falar aqui que nessa linha do tempo de Amós, se vocês forem ler os últimos textos de Amós, ele vai falar da restauração do tabernáculo de Davi. Ou seja, frutos do verão, aí restaura o tabernáculo, apontou para tabernáculos do Davi. Ele restaura as 2 casas de Israel, que isso é o tabernáculo de Davi caído, né? Restaurados são as 2 casas unidas. Colhe o seu povo e leva para os tabernáculos. Aí ele termina o profeta falando de tabernáculos. Não coube aqui. Então eu deixei aqui um lembrete, né, pra gente. Frutos do verão. Gostaram do vídeo, irmãos? Entenderam tudo direitinho? Verão, fim e tudo que Jesus falou? Agora fica fácil de a gente entender as coisas que Jesus está falando e o que se passa na cabeça do nosso Senhor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha, deixa o teu joinha aí, dá uma curtida, compartilha no Facebook, fala para os irmãos, se inscrevam nos nossos canais. A gente precisa disso para ajudar a gente a fazer essa obra maravilhosa que Deus colocou nas nossas mãos, não só na minha, do Luiz, do irmão Joel, mas na de vocês também, compartilhando, e que a gente se encontre no próximo vídeo e que vocês deixem as suas ofertas. Um abraço. Não, vocês. Você cagou no vídeo, cara, agora. Não, pô, não tem tempo pra abrir. Você vai ter que falar de novo. Bora, vou de novo. Tira o sorriso do cara. Deixa aí seus comentários. Fala no Facebook lá também. Bota lá pra gente, porque é importante pulverizar essa mensagem. E nos encontramos no próximo vídeo. É isso daí, irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor. Um abraço, e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Um abraço. Deus abençoe vocês.